Quando a ilusão acaba, de Ariovaldo César Júnior, ditado por Floresbella de Assis. Parte 1, capítulo 1. O morto. São Paulo, janeiro de 2002. O telefone tocou com insistência. Eram quase 2 horas da manhã de uma terça-feira fria e chuvosa. Madalena atendeu sonolenta. Madalena, é você? Perguntou sua amiga Sônia com voz agitada, nervosa. Madalena demorou para situar-se e respondeu assustada. O que aconteceu? Pelo amor de Deus, Madalena, preciso de você com urgência. Falava e chorava ao mesmo tempo, amiga. Aconteceu um desastre. Me ajude, por favor. Fale devagar, o que está acontecendo? Preciso de você aqui o mais rápido possível. Agora, entendeu? Preciso de você. Você sabe que horas são? Sei sim. Mas só você pode me ajudar. Venha, por favor, eu imploro. Com muito esforço, Madalena sentou-se na cama, acendeu a luz do abajur, conferiu novamente as horas e ficou preocupada. Sônia, eu preciso saber o que está acontecendo. Não vou sair de casa neste horário. Você bebeu? Pelo tom de voz da amiga, sabia que ela tinha bebido. Parecia não estar nada bem. Madalena, você é minha melhor amiga. Preciso de sua ajuda. Matei um homem. O quê? Isso que você escutou. Ele está aqui morto do meu lado. Madalena saiu da cama com um pulo e o fio do telefone derrubou o relógio de cabeceira, fazendo um grande barulho. Não é possível. Por que você fez isso? Quem é ele? Depois eu conto. Venha logo, pelo amor de Deus. Sônia estava realmente desesperada e deixou a amiga pensando em 1 milhão de coisas. Já ligou para a polícia? Você é louca? Vem aqui para a gente ver o que vai fazer. Estou desorientada. Não pensei que ele fosse morrer, eu juro. Você está sozinha em casa? Não estou em casa. Estou no apartamento 306 do Hotel Pensilvânia, perto da Paulista. Me espere. Vou precisar de um táxi. Meu carro está no mecânico. Estou esperando. Vem logo. Madalena ficou contrariada com aquilo tudo. Sua intuição lhe dizia que não deveria se envolver, mas como ela e Sônia eram amigas, estudavam na mesma classe e tinham a mesma atividade, aliás, atividade que começara com as orientações da própria Sônia, não se sentiu em condições morais de fugir do problema e resolveu ajudar a amiga. Vestiu-se, prendeu os cabelos em um rabo de cavalo e na saída pegou uma jaqueta quente com capuz. Estava muito frio. Como morava no Bexiga, depois de alguns minutos chegou ao hotel de luxo que ela conhecia bem. Procurou esquivar-se das poucas pessoas que viu no saguão de entrada, encaminhando-se como se fosse para os restaurantes, e parou no bar, onde havia algum movimento. Pediu um café para disfarçar e depois resolveu subir usando o corredor interno que dava para os elevadores, evitando a recepção. Após algumas batidas à porta, a amiga atendeu. Pela aparência dela, viu que o caso era grave, mas... será que ela estava falando toda a verdade? Foi logo perguntando. O que aconteceu aqui? Bom, eu fiz aquilo que você sabe. Coloquei o remédio na bebida dele, ele começou a tremer. Depois parou de respirar e morreu. E começou a gritar, estava bêbada. A amiga procurou acalmá-la, mas acabou ficando mais apavorada que ela, com o coração saindo pela boca diante daquele quadro absurdo. Mas por que você colocou o remédio na bebida dele? Não me venha com sermão. Você sabe o que eu faço? E principiou a chorar, com raiva de si mesma. Madalena quis evitar discussão naquela hora imprópria e falou, fingindo tranquilidade. Vamos pensar, calma, não adianta chorar, sente-se. Alguém viu você entrando com ele? Não. Tomei as providências de costume. Subi primeiro, depois de alguns minutos ele subiu. Ninguém sabe que ele está aqui, o hotel está lotado. Tem uma feira no Anhembi. Ele disse que mora no interior. O corpo estava em cima da cama enrolado em um lençol. As duas o olhavam de longe, pensando em uma solução. Vamos ter que tirá-lo daqui, disse Madalena, que estava mais senhora de si. De que jeito? Carregá-lo nas costas pelo hotel? Exaltou-se Sônia. Não temos outra saída. Vamos enrolá-lo na colcha também para ficar mais firme e arrastá-lo para o carro. Onde estão o seu carro e o carro dele? O meu está na garagem. Ele disse que veio de táxi, não conhece São Paulo. E as coisas dele estão com ele?
Antes de você chegar, aproveitei para arrumar o corpo enquanto estava quente. Sônia disse, sentindo o frio na espinha. A amiga não quis perguntar, mas tinha certeza de que o dinheiro não seguia com o defunto. Procurou arquitetar o plano com calma. Tempo elas tinham. Para não se culpar, raciocinou que foi um acidente. A amiga não mataria ninguém. Não iria jogar fora os estudos e o futuro brilhante por um ato impensado. Resolveu ajudá-la e que ela se entendesse com Deus. Pediu a Sônia que descesse à garagem, fosse até o carro e visse se a chave estava onde normalmente os garagistas aguardavam. Pediu também que verificasse a posição das câmeras do corredor, do elevador e da garagem. A amiga voltou rápido. Naquele horário, com o frio que fazia, não havia ninguém nos corredores. Viu uma câmera embutida no elevador e duas outras na garagem. A chave estava em cima do pneu dianteiro. E agora? Tudo ficará registrado? Perguntou, torcendo as mãos. Calma, Sônia. Tudo ficará registrado, seremos filmadas, mas não temos outra saída. Só se a gente pudesse sair voando pela janela. Precisamos é saber quem está na sala dos seguranças. Se eles perceberem pelas câmeras uma movimentação estranha, seremos presas. Senão sairemos livres sem problemas. Vá ver quem está na segurança naquela sala do mezanino. O que eu faço? Vá lá para ver, invente uma história, peça alguma coisa para eles, vá. Madalena estava impaciente com a falta de iniciativa da amiga. Depois de alguns minutos, Sônia voltou dizendo que a sala estava vazia. 2 monitores estavam desligados e somente os dos elevadores funcionavam. Certeza? Certeza absoluta. Fiquei lá um tempão para ver se aparecia alguém, mas nada, nem ninguém, em lugar nenhum. Você acha que alguém ficaria olhando para aqueles monitores a esta hora da noite? E agora o que vamos fazer? Perguntou. Madalena pediu que a amiga prendesse os cabelos para não ser reconhecida. Como não tinha o lenço, usaram uma fronha. A moça parecia uma camareira com aquela touca branca. Com o casaco, o disfarce ficou completo. Como o corpo já estava enrolado em um lençol, as duas o envolveram também com uma colcha, conforme tinham combinado. Madalena pediu a meia de seda de Sônia para fazer a amarração. Foram arrastando o fardo com sacrifício até o interior do elevador, onde o colocaram meio sentado e apertaram o botão do segundo subsolo. Entretanto, o inevitável aconteceu. O elevador, em vez de descer, subiu. Quem o estaria chamando? Porque justo agora, desesperadas, apertaram todos os botões possíveis e desceram no 5º andar. Colocaram com dificuldade o corpo em um canto da parede, junto da porta de incêndio. Viram que o elevador subiu até o 13º andar e depois foi para o térreo. Trêmulas, apavoradas, tentaram novamente. Desta vez deu certo. Chegaram à garagem. Puxaram o embrulho até o carro, abriram o bagageiro. Nunca imaginaram que um corpo pesasse tanto. Fecharam sem fazer barulho. Voltaram para o apartamento e fizeram uma limpeza geral. Depois se arrumaram, pentearam os cabelos, passaram batom e, como 2 jovens inocentes, saíram do apartamento. Sônia foi direto para a recepção, pediu a conta e o carro. Madalena ficou esperando na lateral, na entrada dos restaurantes, e depois, já no carro, fez questão de ver se na conta constava alguma ligação telefônica feita do apartamento do hotel para sua casa. Não havia nada. Todas tinham sido feitas do celular de Sônia e a conta fora paga em dinheiro como haviam combinado. Amanhã saberemos se alguém viu alguma coisa. Vou ligar para o Toninho, chefe da segurança. No carro começou a discussão. Onde jogá-lo? Ouvi dizer que tem jacaré e capivara no Tietê, ponderou Madalena. E daí ele está morto? Vamos jogá-lo em qualquer lugar. Pensarão que foi um sequestro ou um crime passional. Depois de alguns comentários, ficaram com pena do defunto e o desovaram na marginal do Rio Pinheiros, bem antes da ponte João Dias, para livrar-o do ataque de algum animal. Retiraram a meia de seda para não deixar nenhuma pista. O local era apropriado, ninguém por perto. O mato um pouco alto encobria bem o fardo. Ainda não havia amanhecido. Missão cumprida, pensaram.
Quando retornavam pela outra marginal, já muito movimentada naquele horário, Madalena gritou apavorada: Pare o carro, pare o carro! O que foi agora? Como vou parar neste trânsito? Aqui não tem acostamento. Você precisa jogar fora seu celular. As chamadas dele estão registradas e você pode ter problemas. Que tipo de problemas? Se pegarem o seu telefone, encontrarão registro das ligações dele e o pior, as ligações que você fez para minha casa. Madalena, meu celular é novo e não vou me desfazer dele. Pare o carro, eu já disse. Gritou enquanto revirava a bolsa de Sônia até encontrar o aparelho. Madalena, meu celular não está registrado no meu nome. Está em nome de outra pessoa, justamente para não ser localizada por nenhum cliente. Se a polícia pegar este telefone, você estará ligada a mim e a ele. Não sabemos se alguém nos viu, não podemos deixar pistas. Antes mesmo de o carro estacionar direito, Madalena abriu a porta, cruzou a pista movimentada, entrou no mato e, com esforço, lançou o celular novo de Sônia no leito do rio Pinheiros. Agora vamos voltar. Quero pegar o celular dele. O quê? Você ficou maluca? É isso mesmo. Se não quiser, pode descer que eu vou sozinha. Vamos rápido. E apesar de estar sentada no banco do passageiro, colocou as duas mãos na direção, forçando para que a motorista caísse fora. Sônia resolveu não contrariá-la. Madalena estava furiosa e poderia cometer algum desatino. Enfrentaram o congestionamento e na ponte Cidade Jardim fizeram um retorno. Pararam onde tinham feito a desova. O dia começava a clarear. Quase tiveram um ataque cardíaco. Não encontraram o corpo. Reviraram tudo, procuraram por todos os lados, mas o morto desaparecera. Tem certeza de que foi aqui? Perguntou Madalena, chorando desesperada. Absoluta. Marquei por aquela placa de propaganda. Foi aqui. Andaram por todos os lados e nada. O mato estava pisado em alguns pontos, sinal de que alguém estivera por lá. O que será que aconteceu? Não sei. Vamos sumir daqui. Capítulo 2. O frio estava mais forte naquela manhã e o céu recoberto por nuvens escuras. Depois de algum tempo caladas, Madalena quebrou o silêncio. Eu ainda não estou acreditando. Como será possível um corpo evaporar de uma hora para outra? Impossível, Sônia. Você vai ter que se apresentar à polícia. Nunca. Não vou à polícia nem morta. Ninguém nos viu. Não tinha ninguém lá. O morto estava morto. Você que é espírita é quem deveria responder para onde foi o corpo daquele desgraçado. Naquele momento, com os gritos da amiga, Madalena se conscientizou da besteira que fizera. Envolvera-se em um crime grave. Se fossem descobertos, responderiam por homicídio. Introspectiva, percebeu que não era o momento para iniciar uma discussão. Ficaram mudas durante todo o trajeto. O carro desceu a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e quando passavam por baixo do viaduto da Avenida 13 de Maio, Madalena falou: Aqui está bom. Não quero descer perto de casa, vou andar um pouco. Não tenho condições de ir às aulas hoje. Vá você. Não falte para não levantar suspeitas e depois me passe as matérias dadas. Madalena deu um beijo protocolar na amiga, cobriu-se com o capuz, enfiou as mãos nos bolsos espaçosos da jaqueta e desceu a Avenida Brigadeiro em direção ao centro da cidade, travando uma luta com a própria consciência pelo que tinha acabado de fazer, arrependida de ter ajudado a amiga. Não entrou na rua onde morava e seguiu andando sem rumo. Precisava colocar os pensamentos em dia. Meu Deus, o que eu fui fazer? Porque fui atender ao chamado dela, agora sou uma criminosa. Vamos ser acusadas de ter matado um homem, um ser humano. O que eu fiz? E onde foi parar o corpo? Será que a polícia o encontrou? Mas como pôde evaporar daquele jeito? Acabei com a minha vida. Não aguento mais. A que ponto cheguei? Começou a chorar sem se importar com os olhares assustados dos primeiros transeuntes apressados que se acotovelavam com ela na calçada. Sentia-se só no mundo. Como se estivesse sendo conduzida por alguém, virou à esquerda na rua Maria Paula e notou uma grande fila na calçada que lhe chamou a atenção. Uma fila, uma hora daquelas.
Mecanicamente abordou uma senhora que, ao ver seu estado, compadeceu-se dela e respondeu com delicadeza: aqui é a Federação Espírita, é a fila para o passe, acho que vai lhe fazer bem. Então esta é a Federação, disse para si mesma. Seu pai havia lhe pedido muitas vezes que frequentasse aquela casa, mas ela nunca o atendera, apesar de ter sido criada em uma família espírita e participado das aulas de espiritismo para crianças. Pai, não tenho tempo para estas coisas, ela havia dito. Estou numa das melhores faculdades de São Paulo, passo as noites estudando, preciso descansar. Plantões no hospital, ando sem tempo para nada. A verdade é que estava mesmo estudando no último ano de medicina, apesar da vida desregrada que levava. Os maus hábitos começaram em plena mocidade, muito inteligente, bonita e namoradeira, tivera vários problemas e chegara a ser alvo de um escândalo famoso em sua cidade. Mas depois de aprovada no vestibular, mudara-se para São Paulo. Na faculdade, Sônia, sua amiga de classe, vendo as dificuldades financeiras dela, contara-lhe sobre suas atividades secretas e sugerira a mudança para a garota de programa. Ela então começara por curiosidade. Depois havia tomado gosto pelas aventuras, adaptando-se com facilidade, e a folga financeira parecia compensar seus questionamentos interiores. Tinha comprado um flat, um carro popular, mas não dispensara a mesada do pai para não chamar a atenção. Falava que o apartamento era alugado e que comprara o carro com o dinheiro que recebia de professores, trabalhando como auxiliar em algumas cirurgias. Sônia depois lhe contara que aplicava um golpe seguro nos incautos e, com isso, conseguia mais dinheiro, mas Madalena nunca tivera coragem para tanto. A amiga tinha fácil acesso ao medicamento hipnótico e escolhia homens casados, de preferência com filhos, pois não procurariam a polícia, por motivos óbvios. Madalena não fazia isso, mas acobertava Sônia. Riam juntas dos casos contados e se divertiam com as histórias, com a desculpa de que estavam castigando os maridos infiéis que bem mereciam. A vítima acordava no hotel no dia seguinte sem nada e dava desculpa para a família de que fora assaltado, só não falava como, nem apresentava queixa na delegacia. Capítulo 3. Já dentro do auditório da Federação Espírita, Madalena sentou-se na segunda fileira, bem em frente ao orador, e começou a sentir-se melhor, mais calma, com a respiração tranquila. As lágrimas cessaram, puxou um pouco mais a jaqueta para resguardar-se do frio e tirou o capuz. Enquanto a dirigente dos trabalhos aguardava as pessoas ocuparem os lugares em silêncio, ela analisava o homem à sua frente. Ele olhou bem fundo nos seus olhos e sorriu. Ela sentiu muito respeito por ele, mas não deixou de admirar sua elegância de terno e cachecol. Depois da prece inicial, a senhora anunciou que a exposição evangélica daquela manhã estava a cargo do Dr. Reinaldo Leite. Ela elevou seu pensamento a Deus, pedindo socorro pelo momento que vivia, e julgou que a emoção sentida naquele instante ocorria devido ao ambiente espiritual onde se encontrava. Não sabia que seu guia espiritual aproximara-se e a amparara com ternura. Aquele era um ambiente propício para o atendimento misericordioso. Com os olhos marejados de lágrimas, esforçou-se para registrar as palavras do orador. Caríssimos irmãos, supliquemos ao Senhor Jesus, o Mestre por excelência, que nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Que a paz de Jesus esteja conosco neste instante. Recordou-se do tempo em que frequentava as aulas de Evangelho para crianças da sua amável professora, como estaria Dona Rosinha. As aulas na infância tinham-na marcado muito. Aprendera que os ensinamentos de Jesus eram como uma semente plantada no coração de cada um, e que, como aquele grão de feijão no algodão úmido, um dia ela brotaria e daria muitos frutos. Parecia estar vendo Dona Rosinha ali à sua frente, sorridente, falando com entusiasmo, ao mesmo tempo em que tentava guardar na sua mente os ensinamentos do orador. Terminada a emocionante exposição, recebeu a renovação de energias por intermédio do passe
e sentiu-se com mais disposição para enfrentar as dificuldades da vida lá fora. Procurou a saída e quase na escada que ligava o prédio à calçada, avistou ao seu lado o expositor fluente. Fez menção de cumprimentá-lo com um sorriso, mas ele veio em sua direção e falou sem rodeios. Antes de reencarnar, ainda no plano espiritual, você planejou a vida que está vivendo agora. Os seus estudos de medicina têm uma razão de ser. Logo que possível, comece seu trabalho. Não se deixe envolver pelas ilusões perigosas do mundo. Começar meu trabalho? Ainda não me formei. Você sabe a que trabalho me refiro, ao trabalho na seara de Jesus, pois a sua profissão será uma ferramenta muito importante. Você traz tendências do passado que somente serão vencidas com muito labor no bem e amor ao próximo. Quanto mais se dedicar aos necessitados, menos sofrerá. Lembre-se de que Jesus, nosso Mestre, asseverou que o amor cobre a multidão de pecados. Isto é, quando você amar nossos irmãos menores, diminuirá suas dívidas na contabilidade divina. E com um sorriso que lhe era peculiar, arrematou. Leia o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Senhor é médium, graças a Deus, por acúmulo de dívidas. Sorriram e ele a abraçou como um pai faria com uma filha, sentindo sinceridade em suas palavras, mas ainda um tanto equivocada quanto ao sentido delas. Pensou, será que ele sabe de tudo? Capítulo 4. Com 14 anos de idade, Madalena começou a apresentar um comportamento irregular, apesar da boa educação que recebera. Quando tinha apenas 5 anos, sua mãe retornou à pátria espiritual e seu pai começou a frequentar um centro espírita próximo de sua casa, onde encontrou respostas para suas dúvidas. O esclarecimento das leis naturais da vida lhe trouxe o consolo de que precisava. Apesar das oportunidades que teve, não voltou a se casar. Funcionário público dedicado, aposentou-se após 35 anos de trabalho e dedicou-se inteiramente aos cuidados e à educação da única filha que Deus lhe dera. Enquanto ela aceitava suas orientações, ele a levava aos domingos para as aulas de evangelização infantil, até o dia em que ela se indispôs, sem motivos justificáveis, não quis mais acompanhá-lo. Logo a filha querida iniciou-se nas drogas lícitas, como cigarros e bebidas, arrumou amigos não recomendáveis e passou a discutir por qualquer motivo. Chegou até a dormir 2 noites fora de casa, sem que ninguém soubesse onde ela se encontrava. Tornou-se agressiva, rebelde e vivia com exigências descabidas que não podiam ser atendidas pelo pai. Então o ofendia gratuitamente, sentia prazer em vê-lo magoado. Eu sei o que estou fazendo, não se meta na minha vida. Vou estudar para cair fora desta casa e desta cidade. Quero viver a minha vida. Tudo o que ela havia aprendido nas aulas de moral cristã parecia estar esquecida. Muito inteligente e sagaz, apesar da rebeldia em casa, tirava boas notas e nunca foi reprovada. No auge do comportamento doentio, Belarmino soube que ela se encontrava às escondidas com um homem casado que tinha 2 filhos. Como bom pai, desesperou-se. Ao tentar repreendê-la, por muito pouco não foi agredido fisicamente. Em um sábado pela manhã, uma jovem senhora com 2 crianças apareceu no portão da casa de Belarmino. Já que ela está se relacionando com meu marido, vim trazer os filhos dele para ela criar. Foi um escândalo. Toda a cidade tomou conhecimento do fato, só faltando colocar a notícia no jornal local. Belarmino nada pôde fazer. Apenas recolheu-se constrangido e pôs-se a orar enquanto as lágrimas banhavam seu rosto cansado. Havia sido eleito diretor de um centro espírita da cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo. Envergonhado com os últimos acontecimentos, procurou os amigos daquela casa de caridade e apresentou seu pedido de demissão, que foi recusado após a realização de uma reunião da diretoria. Todos o conheciam. Sabia de suas qualidades morais e o aconselharam com carinho. Meu caro Belarmino, fique tranquilo. Você não responde pelos erros de sua filha. Naquela noite, voltou a pé para casa como sempre fazia.
Sentou-se na cama e teve a intuição de pegar o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, que mantinha no criado mudo. Abriu ao acaso e leu no capítulo 14 um trecho da mensagem de Santo Agostinho no item 9, que ele julgou ter sido escrito especialmente para ele. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, abraçais, pois, o filho que vos causa desgosto e dizei-os: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Sublinhou este trecho com lápis para destacá-lo e não conseguiu dormir. Ficou pensando onde sua filha estaria aquelas horas. Ela não se dava notícias do que fazia e, revoltada, não concordava com nenhuma observação a respeito de seu comportamento. No dia seguinte, aprontou-se para assistir à palestra da noite. Velho e cansado, era na casa espírita que ele se reabastecia das energias necessárias para continuar as lutas de cada dia. Terminada a exposição, o orador visitante ofereceu-se para responder a perguntas relativas ao tema desenvolvido. Belarmino, com a alma amargurada, sem se importar com o assunto apresentado, perguntou a queima-roupa: Senhor Orson, por que Deus permite que um espírito rebelde, ingrato, viciado, agressivo, moralmente atrasado, reencarne no lar espírita? O pai, que estava ferido até as raízes da alma, não percebeu as expressões de reprovação dos companheiros de ideal, uma vez que a pergunta era estranha ao tema abordado. Contudo, o orador buscou inspiração do alto e, sem nenhum sinal de incompreensão, respondeu: quando seu filho está doente, o Senhor procura os melhores remédios, os melhores médicos, os melhores hospitais? Sim, é claro, sempre fiz isso para minha filha, respondeu Belarmino com segurança. O orador fez uma pausa estudada e concluiu: Deus também. Belarmino sentiu no fundo da alma a resposta consoladora. Retirou o lenço que trazia no bolso da calça surrada e cobriu o rosto para que não percebessem a sua dor. Capítulo 5. Quando Belarmino chegou em casa, sua filha já havia saído para as aventuras da noite. Mentalmente pediu ao Deus que a amparasse onde ela estivesse. Tomou uma xícara de chá com 2 bolachas salgadas, como sempre fazia, e ficou pensativo, refletindo sobre os motivos que levavam sua filha a ter um comportamento infeliz. Recebera o melhor que ele poderia ter dado: boa educação religiosa, bons conselhos, porém vivia indiferente a tudo. Meu Deus, por quê? Ele indagava, e ao contrário de outras noites insones em que não conseguia pregar os olhos, nesta quase não teve tempo de se acomodar na cama e já sentia um leve torpor, caindo em um sono profundo. Estava de pé num canto do quarto e viu seu corpo deitado na cama, mas não se assustou. Pelo que havia estudado nas aulas de espiritismo, sabia que durante o sono saíamos do corpo para atividades diversas no mundo espiritual. Notou que uma luz suave se aproximava de onde estava. Não via mais as paredes do quarto, que agora era amplo e imenso, e ouviu uma voz que lhe disse com clareza: Belarmino, você está preparado para ir conosco? Foi então que percebeu a presença de um bom espírito, acompanhado de uma equipe de espíritos socorristas, responsáveis pela luz diferente que se irradiava para todo o ambiente. Surpreso, mas tranquilo, concordou mentalmente com o convite e foi levado para uma colônia espiritual próxima da Terra. Após entrar em um grande edifício, instalaram-se em uma sala acolhedora e aquele orientador espiritual falou de forma paternal: Belarmino, temos registrado suas preces e sempre estivemos ao seu lado para ampará-lo. Estamos acompanhando suas dificuldades e seu sofrimento com nossa querida Madalena. Nós o trouxemos aqui para ajudá-la a compreender melhor os problemas que tem vivenciado, para que essa experiência lhe sirva de consolo.
No período em que você permaneceu no mundo espiritual, estudou bem sua condição e planejou seu retorno à Terra. Pediu que renascesse com Madalena, para que ela viesse como sua filha, a fim de reeducá-la, para reparar o mal que você fez a esse espírito em sua última existência, quando era um abastado fazendeiro numa cidade do sul de Minas Gerais. Deus, nosso Pai, em sua misericórdia infinita, permitiu que pudesse recebê-la no próprio lar. Como conhece as bênçãos da reencarnação e considerando os méritos adquiridos nos trabalhos realizados com amor e dedicação ao próximo na vida presente, levamos seu caso aos nossos superiores e recebemos a autorização necessária, pois o consideramos preparado para o ensinamento. Vamos apresentar pequenos trechos de sua última experiência terrena, para que você entenda a origem dos problemas que o afligem e se fortaleça em seus objetivos, a fim de que não desanime jamais nesta tarefa bendita que no futuro lhe trará as alegrias e a satisfação do dever cumprido. Belarmino, antes de darmos início à sessão, vamos recordar os benefícios da reencarnação, lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que poderá ajudá-lo em suas reflexões. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, sua conduta nesta família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sob a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Terminada a leitura, o espírito benevolente prosseguiu. Ela precisa muito de você e você precisa muito dela. O pai dedicado ouviu tudo com muita atenção e um misto de apreensão. A um sinal do orientador, um tecido branco desdobrou-se na frente de todos, como uma tela de cinema, e começou a ser projetado nele um trecho previamente selecionado da vida anterior de Belarmino. Ele sentiu a respiração acelerar-se sem poder controlá-la, apertou firme os braços da cadeira e reclinou as costas para trás, como se quisesse ficar longe daquela projeção. Uma linda moça apareceu com visível tristeza no olhar e, pelas expressões conhecidas, Belarmino reconheceu prontamente Madalena, sua filha. Ficou bastante emocionado sem perceber que às suas costas estava um trabalhador do bem transmitindo, pela imposição das mãos, as energias espirituais necessárias para que ele se mantivesse calmo e pudesse aproveitar a lição. Depois de 10 anos você vai me deixar. Você não dizia que me amava, e as promessas que me fez você mentiu para mim. Madalena falava chorando. No auge do seu desespero, jogou-se aos pés de Belarmino e, segurando suas pernas, implorou: não me abandone, meu amor, eu te amo, você é tudo para mim. O que será da minha vida sem você? Não me deixe, fique comigo. Largue-me e pare de choradeira. Você é bonita, terá outros homens. Poderá refazer sua vida. Vou lhe dar o dinheiro de que precisar para ser feliz, para gozar a vida. Você ainda é jovem, tem um belo futuro pela frente. Belarmino falava com cinismo, indiferente ao sofrimento da moça que se arrastava aos seus pés. Mas e as suas promessas? Eu acreditei em você e você me enganou. Você me usou durante todos estes anos. Você disse que iria abandonar sua mulher e iríamos viver na Europa. Fale, exijo uma explicação. A explicação é que você foi uma aventura passageira, como muitas outras na minha vida. Se não percebeu, problema seu. Deveria ter percebido. Você foi uma fonte de prazer que secou, entendeu?
Belarmino gritava com uma frieza revoltante, enquanto chutava a pobre jovem para se desvencilhar das suas mãos agarradas às suas calças de brim. Neste ponto da apresentação, o pai não suportou a cena e gritou alto desesperado: "Pare, pare! Não aguento mais, pare! Pelo amor de Deus!" O filme foi interrompido e o instrutor continuou com o esclarecimento enquanto Belarmino soluçava, corroído pela dor dos erros cometidos. "Belarmino, depois de Madalena ter sido abandonada por você, escolheu uma vida difícil. Não aceitou voltar para a casa dos pais e sofreu muito. Acabou-se moralmente. Depois de algum tempo, quando ambos se encontravam no plano espiritual depois de uma existência infeliz, quando você soube da situação lastimável em que ela se encontrava, compadeceu-se e, arrependido do que fizera, pediu para recebê-la como filha e obteve a permissão de Deus. A tarefa que você planejou para a presente reencarnação foi recuperá-la, tirá-la da condição moral em que você a colocou. Os dois erraram e agora iriam reaprender juntos. O remorso corroeu sua alma e você implorou a Deus que queria reparar seus erros. Ela também, sofrendo muito pelos enganos cometidos, aceitou retornar ao seu lado como sua filha, na tentativa de conseguir perdoá-lo, traçando com sua ajuda planos de uma existência plena de trabalhos edificantes. Prometeu a si mesma que iria transformar o amor de mulher doente no amor de uma boa filha, aplicando sua inteligência e seu trabalho no amparo aos mais necessitados, para exercitar o amor fraterno junto àqueles que precisam mais do que nós. A ausência da mãe, que retornou no tempo combinado, uniu-os ainda mais para o aprendizado necessário. Ontem você não a queria e hoje sofre com a ausência dela. Por misericórdia divina, ambos receberam o conhecimento da doutrina espírita, que é luz e consolação para nossas vidas. Porém ela, esquecida das promessas que fez, deixou-se envolver pelas atrações ilusórias do mundo. Teria sido pior se ela não tivesse seus exemplos de pai trabalhador e religioso. Continue firme e confiante e não desanime jamais, pois seus esforços serão recompensados no futuro. Ela precisa muito da sua compreensão e do seu amor, e você precisa dela para crescerem juntos. Confie em Deus. Nós estaremos sempre com vocês. Fomos designados para ampará-los. Apesar do calor que fazia naquela cidade, o dia despontou com o frescor das manhãs de outono. Belarmino acordou com novos sentimentos. Sentia-se em paz, confiante, arregaçou as mangas e pôs-se ao trabalho doméstico com disposição e alegria. Madalena voltou dos seus passeios noturnos e encontrou seu pai na cozinha. Tinha preparado o café com um delicioso bolo de fubá para recebê-la. Olhou-a com carinho e disse, com lágrimas nos olhos e o coração cheio de esperança: "Filha, eu não vou acusá-la de nada. Sei que sou culpado de tudo e peço que me perdoe. Eu te amo e não vou magoá-la nunca mais. Vou fazer de tudo para que você seja muito feliz. Perdoe-me. Eu te amo muito e sei o quanto errei." Madalena recusou o café com visível mau humor e foi dormir sem entender nada. Alguma coisa está acontecendo nesta casa, pensou. Não sofrer as cobranças nem as críticas costumeiras. Sentira a sinceridade nas palavras do pai e não tivera vontade de agredi-lo verbalmente, como das outras vezes. Nas semanas seguintes, suas saídas noturnas escassearam. Parecia que tinha perdido o gosto pelas noitadas, pelas baladas. Mergulhou firme nos estudos e, após alguns meses, foi aprovada no vestibular de uma importante faculdade de medicina em São Paulo. Foi uma grande alegria para seu pai, que acreditava que assim ela se afastaria das más companhias e teria um futuro brilhante. Belarmino aproveitou a aparente solidão que tomou conta daquela casa simples para dedicar-se mais às famílias assistidas pela instituição que amava e ler bons livros. Recebia regularmente notícias da filha, mas ela não o visitava com frequência, pois dificilmente aparecia na cidade.
Sabia que ela estava bem, que a faculdade fora um presente de Deus, e era com muita alegria que se privava de muitas coisas para cumprir com o sustento da filha na capital. Capítulo 6. De sua casa pobre, encravada no morro, Dona Matilde assistiu a tudo pelo vitrô que ficava à sua frente, acima da pia da cozinha. Viu a chegada do carro e o grande embrulho jogado no mato. Corajosa chamou seus filhos, que estavam praticamente prontos para mais um dia de luta, e pediu ajuda. Levantava cedo para preparar o café para os dois, que trabalhavam no centro da cidade. Era diarista e aquele era seu dia de folga. Marcos, André, vamos até lá com a mamãe? Quero ver o que é aquilo, vamos. Contrariados, mas obedientes, seguiram a mãe pelo estreito caminho e logo desenrolavam o pacote. Exatamente como ela suspeitava. Era um homem de aproximadamente 30 anos de idade, bem vestido. Marcos, do seu celular, ligou para a polícia, que não tardou a chegar. Os policiais, desconfiados, analisaram tudo com cuidado e confirmaram que o homem ainda estava vivo, embora com os lábios roxos e o rosto branco como cera. Não viram nenhum ferimento. Poderia ser excesso de bebida, envenenamento ou algum tipo de droga, mas era estranho estar enrolado daquele jeito. Pediram reforço pelo rádio e uma viatura fez o socorro imediato, conduzindo a vítima para o hospital mais próximo. No mesmo instante, o carro da polícia levava os filhos de Dona Matilde, na condição de suspeitos, para a delegacia. A senhora foi dispensada e continuou seus afazeres domésticos, sentindo uma grande felicidade por terem ajudado um desconhecido, mas preocupada com os filhos que poderiam se atrasar para o trabalho, como de fato aconteceu. Nas suas rezas matinais, passou a pedir a Deus por aquele homem que sobrevivesse, resolvesse seus problemas e fosse muito feliz. Na delegacia, os investigadores verificaram que os jovens não tinham passagem pela polícia, mas isto não bastou para que fosse evitado o interrogatório infamante. Foram tratados como responsáveis pelo que havia acontecido e só foram liberados depois que um dos investigadores ligou para o serviço de um deles e obteve a confirmação de que eram bons trabalhadores e tinham residência fixa. Na delegacia, seguiram direto para o trabalho, onde contaram o ocorrido e receberam o apoio dos colegas, que ficaram indignados com o tratamento desrespeitoso que receberam. No pronto-socorro do hospital, os policiais revistaram o homem, que estava desacordado. Apreenderam seus objetos pessoais, documentos, relógio, cartões de crédito, talão de cheque, carteira com algum dinheiro e um telefone celular desligado. Enquanto ele era encaminhado para o tratamento médico de urgência, com suspeita de uso excessivo de drogas, o policial militar ligou o celular do paciente, examinou as últimas ligações ali registradas e tratou de avisar os amigos e familiares sobre a situação daquele homem. O primeiro número discado não atendeu, era o de Sônia. O segundo número foi atendido por um rapaz. Fala, Edu. O que aconteceu? Você sumiu? Estamos preocupados. Aqui quem fala é o soldado Moreira. O que o senhor é do senhor Eduardo? Somos amigos de trabalho. Trabalhamos juntos na corretora Londres. Aconteceu alguma coisa com ele? Pelo tom de voz, o soldado percebeu que ele estava mesmo preocupado. O senhor Eduardo foi encontrado hoje cedo na marginal do Rio Pinheiros, desacordado. Foi trazido aqui para o hospital. Parece que ainda não se recuperou. O senhor conhece alguém da família? Não, mas posso avisá-los? Estou indo para o hospital. Quero ver como ele está. O soldado fez mais algumas perguntas, anotou o nome da pessoa avisada, Cláudio, e deu o caso por encerrado. Se a vítima viesse a óbito, a polícia seria informada e as providências seriam outras. Levou todos os pertences pessoais para a delegacia a fim de serem entregues para alguém da família ou para a vítima se melhorasse. Capítulo 7. À noite, já em casa, Marcos desabafou com Dona Matilde, sua mãe querida. Mãe, hoje lá na delegacia não foi fácil. Queriam que o André e eu confessássemos o que tínhamos feito com o homem. Queriam saber quais os outros que estavam com a gente. Ficamos trancados numa sala e pensei que iríamos direto para a cadeia.
Mas, por sorte, a gente estava com os documentos e o crachá da empresa. Não acreditaram na gente, mas acabaram telefonando para o meu chefe e fomos liberados. Nem desculpas pediram. A mãe, procurando ser forte, chegou-se mais perto dele e aconchegou-se junto ao peito. Estavam sentados na cama que fazia às vezes de sofá. Abraçou e falou com carinho. Filho, hoje a insegurança está em todos os lugares e os policiais que querem resolver os crimes, como o desse moço que foi jogado na marginal, ficam desconfiados de todas as pessoas, é natural. Faz parte da época em que estamos vivendo. É o trabalho deles e eles ganham para nos proteger. Por não conhecê-los, ficaram pensando que talvez vocês fossem os culpados. O que não podemos é deixar de ajudar quem precisa. Nossa obrigação é fazer o bem sempre, custe o que custar. Procurou então sentir se suas palavras estavam acalmando o filho angustiado. É, mãe, mas não é assim que se trabalha, eles deviam respeitar as pessoas. Para não magoar o coração da mãe amorosa, não contou os detalhes de como foram interrogados. Mas quando descobriram que vocês eram pessoas de bem, trabalhadoras, honestas, decidiram soltá-los. Não fique chateado, a polícia trabalha assim mesmo. Dona Matilde iria completar dizendo que a cidade e seus policiais seria muito pior, mas resolveu não esticar o assunto, para não aumentar a mágoa do filho. André ainda não havia retornado do trabalho. Mãe, você sabe como nós somos tratados. Não estou mais aguentando viver em São Paulo. Somos negros e nordestinos. Quando me aproximo das pessoas que não me conhecem, percebo que elas ficam apavoradas, arregalam os olhos, acham que vão ser assaltadas. Isso não é vida. E a polícia, então, sem falar do que aconteceu hoje de manhã, a polícia está sempre parando a gente para averiguações. Pode perguntar para o André. É que às vezes ele não fala para a senhora não ficar preocupada. Para combater esse clima de medo que toma conta de todo mundo, procuro mostrar que sou um homem bom, procuro fazer o bem, ser gentil, educado, colaborar com os meus companheiros de trabalho. Quando faço isso com estranhos, eles ficam surpresos e se assustam, acham que estou preparando alguma coisa. Não sei mais o que fazer. Ainda bem que sinto a presença do meu guia espiritual. Ele fala comigo e me dá forças, mas quando puder quero voltar para Maceió. Marcos falou com lágrimas nos olhos, percebendo a tristeza de sua mãe. Naquele lar havia 3 espíritos bons que se amavam. A mãe, sem ter o que dizer, apenas falou o que sentia no coração. Meu filho, só Deus é por nós, meu filho, só Deus. E aconchegou Marcos em seu colo, como fazia quando era pequeno, sem deixá-lo perceber que ela chorava também. Ele se entregou aos seus carinhos, sentindo que aquele abraço lhe trazia uma agradável sensação de paz. Capítulo 8. Passava um pouco das 19 horas quando Eduardo chegou de táxi ao Hotel Pensilvânia. Foi direto para uma mesa do bar principal, localizada ao lado do piano. Um senhor calvo, simpático, tocava algumas canções românticas. Estava com uma sacola bonita dessas usadas para embalagem de roupas de luxo, transportando $200.000, 10 maços de $20.000 cada um, bem embrulhados. Parecia uma caixa de sapatos. Eduardo era sócio de uma corretora de valores com o amigo Cláudio, que conhecia desde a época da faculdade. Naquela noite trágica, iria entregar esse montante para um político que havia prometido beneficiá-los em uma transação a ser realizada com uma empresa estatal. E tinha de ser naquela noite, pois o contrato seria assinado dentro de alguns dias. Como passava alguns minutos do horário combinado e a pessoa não havia chegado, levantou-se, dirigiu-se ao balcão e pediu ao barman que fizesse uma ligação do telefone do hotel. Precavido contra os grampos telefônicos alardeados pelos jornais, só fazia ligações suspeitas de telefones públicos. O homem esperado desculpou-se, alegando o imprevisto, e informou que só poderia encontrá-lo por volta de meia-noite. Retornou à sua mesa e ficou pensando no que fazer naquele espaço de mais de 4 horas. Voltar para seu apartamento? Não. Ele não estava com vontade de enfrentar novamente o trânsito da cidade.
nem de jantar sozinho. Teve uma ideia e ligou para o sócio. Aquela pessoa vai demorar algum tempo ainda. Quando tudo estiver resolvido, ligarei avisando. Por favor, pegue o meu computador e abra minha agenda no item garotas. Pronto. E agora? Passe o telefone de qualquer uma, todas são ótimas. Devo ficar mais de 4 horas aqui e quero uma companhia para jantar. Mal sabia o quanto esse jantar lhe seria indigesto. Anote aí. E Cláudio passou o celular de Sônia, que se apresentava com o nome de Marli, estudante de arquitetura. Apesar de contrariada por ter recebido o convite em cima da hora, resolveu aprontar-se rapidamente e logo estava no hotel. O empresário mentiu dizendo chamar-se Paulo e ser do interior. Após o jantar e as combinações de praxe, ela subiu para o apartamento. Depois de alguns instantes, ele fez o mesmo trajeto. Fim do tempo necessário para o casal, ele se mostrou apressado devido à rapidez das horas. Mas ela antecipou-se no banho, explicando que precisava de mais tempo para arrumar-se. Ele concordou com um sorriso gentil, pedindo que ela fosse rápida, como se isso fosse possível para as mulheres, pensou. Quando ela penteava os cabelos e viu que ele já estava no chuveiro, resolveu matar a curiosidade. Pegou a sacola e com a ponta da unha, rompeu o papel na dobra do embrulho, de uma forma que a abertura não pudesse ser vista. Como era de esperar, levou um susto. Abriu um pouco mais para confirmar e, sem maiores cuidados, calculou que ali houvesse uma grande fortuna. Ele não tinha perfil para o golpe costumeiro, era solteiro, bonito, com aproximadamente 30 anos de idade, elegante e com muito dinheiro. Aquilo poderia terminar em uma grande confusão, mas, por outro lado, aquela oportunidade poderia nunca mais se repetir em sua vida. Era pegar ou largar, e decidiu pegar. Muito nervosa, apesar de experiente, não estava tranquila como nas outras vezes. Parou no meio do quarto, fechou os olhos, respirou profundamente e disse para si mesma que precisava aparentar calma e segurança para executar corretamente os próximos passos. Pegou a taça dele, onde restava um pouco de champanhe, completou até o nível ideal e despejou o narcótico em dose dupla. Depois, colocou sua taça na posição certa e preparou-se para oferecer o brinde diabólico. Ele ainda se enxugava quando ela, insinuante, falou com um olhar apaixonado. Meu amor, não sairei sem um brinde para comemorar esta noite maravilhosa. Ele riu daquele formalismo bobo, pensando a que ponto chegava a falsidade daquela gente, pois ela sairia somente depois de receber o pagamento e não depois do brinde. Muito obrigado, não gosto de champanhe. Ela fez um beicinho ensaiado e emendou. Não fica bem brindar sozinha, não é legal, dá azar. Coloca o uísque na minha taça que brindo com você. Taça foi feita para champanhe, taça sem champanhe é como amor sem beijo. Começou a fazer gracinhas para envolvê-lo, mas ele continuava indiferente, arrumando-se para sair do quarto o mais rápido possível, pois era quase meia-noite. Marli, estou com pressa. Brindo com você no outro dia e será um brinde inesquecível, mas sem champanhe, e sim com o uísque e do bom. Impossível. Não tinha como mudar a bebida. Tinha uísque no frigobar, mas não narcótico, porque ela havia entornado tudo na taça de champanhe, ou ele aceitava daquele jeito ou nada feito. Continuou insistindo, mas procurando não se tornar inconveniente para não perder a presa. Combinado. Então, da próxima vez, vou preparar um brinde com uísque. Hoje você dá só um golinho e um beijo, só isso. É uma forma romântica de a gente se despedir. Eu adorei você. Adorei você também. Vamos brindar só com um beijo. Ele estava pronto para sair, pegou a sacola, sorriu para ela, que estava com a taça na mão, puxou-a com força pela cintura e deu-lhe um beijo romântico. Foi tão impetuoso que ela quase deixou a taça cair, e como era de imaginar, ela ficou triste, não pela despedida, mas pelo dinheiro que escapava de suas mãos. Ele percebeu a tristeza no olhar da jovem e pensou no quanto era irresistível e como era grande o sucesso que fazia com as mulheres. Chegou a mover a maçaneta para abrir a porta, porém parou um instante, virou-se e olhou-a convencido.
prestes a sair mais orgulhoso, como se estivesse hipnotizado, disse resoluto: "Você venceu." Largou a sacola ali mesmo onde estava, voltou calmamente, medindo as reações dela, pegou sua taça no criado mudo e cruzaram os braços, como se faz nas festas de casamento. Admirou o sorriso lindo da moça encantadora que o fitava com olhar de apaixonada e virou a taça. Caiu como um saco vazio. Ela ainda teve tempo de agarrá-lo e empurrá-lo para cima da cama, sem nenhuma demonstração de arrependimento. A primeira providência foi conferir melhor o dinheiro e planejar bem o que iria fazer, pois pela quantia ele viria atrás da fortuna. Como estava tensa, resolveu beber o resto de champanhe que estava na garrafa. Bebeu no gargalo mesmo. Percebeu que o seu cliente estava tendo convulsões estranhas e não achou aquilo normal. Aproximou-se com receio e passou a examiná-lo. Estava ficando com os lábios roxos, as unhas também escureciam e os batimentos cardíacos encontravam-se quase imperceptíveis. E se ele morrer, pensou, não queria matá-lo, apenas colocá-lo nocauteado por algumas horas, o tempo suficiente para fugir. Começou a se preocupar. Era a primeira vez que via aquelas reações em uma pessoa. Parecia um ataque epilético. Já tinha aprendido sobre complicações alérgicas, mas ali não havia como providenciar nenhum antídoto. Começou a torcer para que ele melhorasse, mas o quadro foi piorando gradativamente. Logo constatou que ele não tinha mais pulso e não respirava. Teve uma parada cardíaca. Concluiu desesperada. Não queria matá-lo. Tinha gostado dele. Começou a chorar sem saber o que fazer. Um turbilhão de pensamentos invadiu sua cabeça. Que providências devo tomar? Preciso ficar calma para tomar as decisões. Preciso sair dessa. Tenho que me controlar. O que devo fazer? Desnorteada, passou a tomar uma por uma as doses de bebida que encontrou na geladeira. Não poderia deixar o defunto ali na cama. Todos saberiam que ela o matara. Teria de tirá-lo dali e escondê-lo. Mas como fazer aquilo sozinha? Para quem poderia pedir socorro? Lembrou-se de Madalena. Mas ela saberia do dinheiro e poderia denunciá-la, ou recusar-se a ajudá-la, já que nunca aceitara aplicar aquele golpe, e hoje o golpe era grande. Teria de esconder o dinheiro antes de telefonar, antes da chegada dela, se é que a amiga viria ajudá-la. Arrumou-se um pouco, pegou a sacola e desceu para o estacionamento. O hotel estava quase lotado. Procurou seu carro entre os vários veículos do primeiro subsolo, e não o encontrando, desceu as escadas para o segundo subsolo, onde o achou próximo do elevador. Abriu e colocou o dinheiro devidamente embrulhado sob o banco do motorista, jogando a sacola vazia na lata de lixo próxima da escada. Desde o instante em que entrara no estacionamento, chamara a atenção de alguém que a observava pelos monitores da sala de segurança. Não era normal um hóspede transitar naqueles andares, apenas os empregados. A moça retornou ao apartamento e ficou sentada em um canto do quarto. Não conseguia ficar olhando para o defunto. Resolveu cobri-lo, enrolá-lo em um lençol e telefonar para a amiga, implorando por sua ajuda. Trêmula, pegou o celular e acordou Madalena. Não era fingimento, estava apavorada mesmo. Capítulo 9. No dia seguinte, por volta das 13 horas, Eduardo teve alta. Ainda estava confuso, sentia-se fraco, mas sabia perfeitamente tudo o que acontecera. Só que estava em uma enrascada. Havia perdido uma fortuna por ter sido imprudente. Recebera da administração do hospital o lençol e a coxa em que estivera enrolado e levou tudo para o seu apartamento. Os documentos tinham sido encaminhados à delegacia para a lavratura do boletim de ocorrência. Jurava para si mesmo que iria encontrar a moça que o havia roubado, custasse o que custasse. O médico disse-lhe que se demorassem mais um pouco para socorrê-lo, teria morrido. Foi agradecer aos policiais que faziam plantão no hospital e eles lhe deram os detalhes do que sabiam. Contaram que, por sorte, uma família o encontrara e ligara para a polícia, que normalmente ninguém faria isso, pois ninguém quer se envolver com nada. Mas eram pessoas boas que no mundo de hoje poderiam ser consideradas heroínas.
Eduardo ouviu o relato com atenção e não deixou de expressar sua gratidão a todos. Depois se dirigiu à delegacia para pegar seus objetos e assinar alguns documentos. Quando o delegado colheu seu depoimento, ele mentiu. Estava com meus amigos, bebemos muito e acho que eles queriam me assustar, ver a minha cara de apavorado quando acordasse na marginal enrolado no lençol. Acho que foi isso. Que amigos você tem, hein? Se fossem seus inimigos, não sei o que poderiam fazer, ironizou o delegado, que ao conferir as anotações no boletim de ocorrência lavrado pelo policial militar, contestou. Mas você ligou para o Cláudio, seu colega de trabalho, às 20 horas, pelo que mostra o registro no seu celular. E seu amigo disse ao policial que não sabia de você, estava preocupado e sem notícias, acrescentou desconfiado. Esse meu amigo não estava participando da farra e deu um sorriso forçado. O delegado lembrou-se de que tinha casos mais graves para resolver e liberou o moço, mas alguma coisa lhe dizia que a história estava muito mal contada. No apartamento onde morava sozinho, o jovem largou-se no sofá, apoiou a cabeça entre as mãos e olhou para o teto, contrariado consigo mesmo, pensando em como fora ingênuo a ponto de ser enganado por uma profissional que o roubara e quase o matara. Levantou-se indignado, pegou o celular no bolso do paletó e anotou o número do telefone dela, que constava no registro das ligações feitas. Apesar de saber que poderia localizar aquele telefone em seu computador, prometeu a si mesmo que iria encontrá-la, nem que tivesse de revirar o mundo. Ficou ainda um bom tempo arquitetando as providências que deveriam ser tomadas. Como administraria o prejuízo financeiro? Como seriam as negociações com a empresa estatal sem o dinheiro? Será que ainda haveria chances para a concretização do negócio? Como se desculpar com o amigo e sócio? Sentia-se envergonhado pelas atitudes que tomara. Fora extremamente irresponsável. Precisava ter feito o que fiz, pensava. Levantou-se visivelmente contrariado. Demorou-se no banho mais do que devia e, ao vestir-se, voltou a sentir uma leve tontura. Separou as roupas usadas para a lavanderia, juntando também o lençol e a colcha. Emitiu um pensamento de gratidão à família que o socorrera. Sabia que tinham salvado sua vida e pensou em recompensá-los assim que estivesse melhor. Capítulo 10. Sônia Marli morava em um flat nos Jardins. Depois de deixar sua amiga Madalena naquele ponto da Avenida Brigadeiro, ficou refletindo sobre o crime que cometera. Estava mais preocupada com o desaparecimento inexplicável do defunto do que com as consequências de seu ato. O que teria ocorrido? Cansada, nervosa, sem dormir, ainda sentindo o efeito das bebidas que tomara, pensava em chegar logo ao seu apartamento, tomar um banho quente e seguir para a faculdade, não faltar às aulas, agir com naturalidade como se nada tivesse acontecido. Maquiagem existia para disfarçar um rosto cansado, pensava. Estacionou o carro na garagem do seu prédio e observou se o zelador não estava por perto, pois não queria ser vista carregando aquele pacote. Olhou pelo corredor lateral e certificou-se de que ele estava na portaria, conversando com alguém. Voltou para o carro, esforçando-se para demonstrar tranquilidade. Abaixou-se para retirar o embrulho sob o banco e quase perdeu os sentidos. Involuntariamente deu um grito. Caiu de joelhos e se apoiou no estribo do carro, sentindo que ia desmaiar. Seu coração pulsava em descontrole. O espaço estava vazio, nada do embrulho. Revirou o carro totalmente nada. O pacote sumira, o dinheiro desaparecera. Primeiro o defunto, agora os dólares. Desorientada, sem compreender o que tinha acontecido, subiu para seu apartamento chorando de raiva, desespero, ódio e impotência. Tomou um calmante e desmaiou. Sônia não compareceu às aulas naquele dia. Madalena andava tensa, nervosa, aguardando alguma informação pela TV ou pelos jornais a respeito do desaparecimento daquele corpo, mas evitava conversar com Sônia sobre o assunto, mesmo quando estavam sozinhas. Dizia que as paredes tinham ouvidos, que deviam ser precavidas, pois não sabiam o que estava por vir.
Sentia-se observada. Será que era o espírito do morto? Pensou seriamente em parar com tudo, mudar de vida, concentrar-se nos estudos, ler bons livros, ouvir palestras edificantes, recordar-se dos ensinamentos evangélicos. Mas os compromissos a impediam. O mundo era mais atraente e precisava do dinheiro extra para atender às necessidades que criava. Queria uma nova vida, mas estava acomodada com a situação. Faltava-lhe a vontade firme, a determinação. Em uma sexta-feira, final de tarde, à saída do hospital, uma colega de classe a convidara para assistir no sábado a peça que estava sendo encenada no Teatro Abril, antigo cine-teatro Paramount. A colega tinha 2 ingressos. Como sua mãe não poderia acompanhá-la, precisava de uma companhia. Madalena, que necessitava distrair-se e mudar de ares, ficou muito agradecida pela gentileza e aceitou prontamente o convite. No horário determinado, as duas estavam no belo saguão do teatro, admirando a arquitetura interna daquela casa de espetáculos. A colega de Madalena falou com entusiasmo. Incrível como ficou este teatro após a reforma. Que magnífico! Este prédio foi inaugurado em 1929. Foi praticamente destruído por um incêndio em 1969 e reinaugurado no ano passado com esta peça. Li nos jornais que preservaram a fachada original e este saguão com pé direito duplo. Veja que extraordinário! Estes lustres são daquela época. Madalena completou. A noite será maravilhosa. Este musical faz sucesso pelo mundo há 16 anos e esta montagem está no nível da Broadway. Uma grande homenagem para o grande Victor Hugo. Agradeço por você ter me escolhido para acompanhá-la. Foi um presentão. E chegamos na hora certa. Esta peça deverá sair de cartaz nas próximas semanas. Apesar do sucesso absoluto, já iniciaram os ensaios do próximo espetáculo. Felizes aproveitaram para tomar um café expresso, enfrentando com disposição o acúmulo de pessoas no balcão da lanchonete. Nisso, sua colega foi puxada pelo braço. Não me conhece mais? Perguntou o moço bonito que demonstrava conhecê-la. Primo, você por aqui está sozinho? E esticou-se alegremente para beijá-lo no rosto. Estou com um amigo. Fazia tempo que queria vir, precisava refrescar um pouco a cabeça. Não me apresenta? Disse apontando Madalena com os olhos. Desculpe, esta é Madalena, minha amiga, estudamos juntas. Muito prazer, Eduardo. Trocaram beijinhos, como é costume entre os jovens. Os 3 conversaram sobre tudo. Ficaram surpresas com o moço, que estava trabalhando em pleno sábado. Saíra do escritório só para ir ao teatro. Não são apenas os médicos e seus plantões que têm um ritmo alucinado. As outras profissões também trabalham duro. Eduardo se envolveu tanto com as moças que até se esqueceu do amigo. Quando soou o sinal para ocuparem as poltronas numeradas, ele as convidou para comerem uma pizza após o espetáculo. Ficara encantado com a beleza e a simpatia da amiga de sua prima. Depois que elas se acomodaram, antes de abrir as cortinas, Madalena observou. Bonito seu primo, não? Bonito e muito educado. Lá em casa gostamos muito dele. Fazia tempo que não via. Sei que ele sofreu muito. Separou-se da noiva depois de muito tempo juntos e, se não me engano, está desimpedido. Tenho certeza de que está livre, senão não estaria aqui com um amigo. Eu vi como ele olhava para você e Madalena. Ele é um bom partido. Eu também sou. Retrucou ela com um sorriso gracioso no momento exato em que o maestro iniciava os primeiros acordes da música de Os Miseráveis, uma adaptação da obra imortal de Victor Hugo. Não se viram no intervalo. No final, Eduardo as esperava nas escadarias do teatro e seguiram para uma pizzaria conhecida. Enquanto a prima conversava com seu amigo, Eduardo procurava conhecer melhor aquela moça simpática de sorriso espontâneo. O que você vai fazer depois de se formar? Tenho que fazer residência e quero me especializar em obstetrícia, mas ainda estou indecisa. Na verdade, gosto de homeopatia. Pode ser que me especialize nisso também. Uma vez sonhei que estava trabalhando como médica homeopata. Mas hoje, você não faz residência? Não. Fazemos internato, que é uma espécie de estágio no pé da cama, como se diz.
Acompanhamos os professores no hospital, estudamos os pacientes e a evolução de cada um. Ainda não fazemos diagnósticos nem receituários. Só depois de formadas e fazendo residência é que começaremos a trabalhar como médicas. E você, o que faz de bom? Além de assistir a peças de teatro, quando posso, é claro, trabalho com investimentos, com aplicações financeiras. É um trabalho estressante, mas minha formação é nessa área, bancos. Uma vez sonhei com um monte de dinheiro e pensei que fosse ficar rico. Hoje entendi o sonho, trabalho com o dinheiro dos outros. Ela riu da resposta. Estava gostando daquele rapaz, mas era um gostar diferente, não como o dos namorados que já tivera. Fizeram vários comentários positivos sobre a peça e a comemoração em todo o planeta dos 200 anos de nascimento do grande escritor francês, ocorrida no mês anterior. Eduardo fez pose e recitou com orgulho a famosa frase de Victor Hugo: "Escuta tua consciência antes de agir, porque a consciência é Deus presente no homem." Madalena continuou: Victor Hugo era espírita e essa frase está perfeitamente de acordo com a resposta recebida por Allan Kardec, quando perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, responderam os espíritos. Pela naturalidade da exposição, Eduardo deduziu que ela era espírita ou simpática à doutrina dos espíritos. Aproveitou então para confessar: Madalena, acho que não sou espírita por falta de oportunidade, porque acredito na reencarnação. Sem a reencarnação, teria de admitir que Deus é injusto, o que é um absurdo. Todos se calaram por uns instantes, como se estivessem refletindo sobre o que fora dito. Madalena ficou pensando nos conhecimentos que possuía e na vida dupla que levava. Novamente, sua professora de espiritismo surgiu em sua mente, repetindo a mesma aula, que os ensinamentos de Jesus plantados no coração do homem um dia brotariam, como aquele grão de feijão enrolado no algodão úmido. E viu Dona Rosinha muito bonita sorrindo para ela. Antes de se despedirem, Eduardo perguntou a queima-roupa: posso vê-la novamente? Sim, por que não? Foi um prazer conhecê-lo e saber que você gosta de Victor Hugo. Eduardo quase emendou: gosto de Victor Hugo e de você, mas achou que estaria sendo muito precipitado. Madalena ficara feliz com o convite. Marcaram o encontro para o próximo fim de semana. Eduardo perguntou se poderia ser no sábado à noite e ela arrematou: se você não for trabalhar. Havia falado jocosamente e pensou de imediato no que responderia se a pergunta fosse dirigida a ela, que sem conseguir evitar lembrou-se do que fazia e ficou corada. Capítulo 11. Eduardo chegou ao escritório ainda ressentido de tudo que havia sofrido. Explicou-se para o sócio e comprometeu-se a vender um apartamento de sua propriedade para pagar o prejuízo de $200 mil que dera à empresa. Aproveitou para contar o que havia acontecido, não escondeu estar envergonhado. Confessou que fora inexperiente, que não deveria ter se encontrado com uma mulher daquele tipo, estando de posse de tanto dinheiro. Eduardo, nada de complexo de culpa, qualquer um teria caído nessa jogada. Vamos trabalhar com pensamento positivo, essa moça não tem como escapar. Vamos recuperar esse dinheiro. Ela não pode sumir com todos esses dólares. Os doleiros costumam pedir explicações da origem da grana, têm medo de serem acusados de receptação, de envolvimento em operações ilícitas, de lavagem de dinheiro. Não há como se desfazer desse montante de um dia para o outro, só precisamos encontrá-lo o quanto antes. E de que jeito? Conheço o Pernambuco e ele é bom para essas coisas. Já trabalhou como detetive particular e como cobrador na empresa de um amigo. Foi tão eficiente que recebeu o que deveria receber e o que não deveria também. Vamos tentar falar com ele, não podemos chamar a polícia e temos uma boa pista, o número do telefone dela. Eduardo voltou a ter esperanças, quem sabe Pernambuco pudesse ajudá-los. No dia seguinte, o nordestino se apresentou para os dois executivos. Estava bem vestido, sendo magro e forte. Aparentava uns 40 anos de idade e tinha cara de poucos amigos. Depois dos cumprimentos iniciais, foram para uma sala de reuniões
onde o detetive aceitou um café e um copo d'água. Como o senhor prefere ser chamado por Pernambuco ou pelo seu nome verdadeiro? Podem me chamar de Pernambuco. Meu outro nome é só para a família e não misturo com trabalho, impôs, dando um sorrisinho esquisito. O seu trabalho é de investigação? Os senhores já devem ter ouvido falar do meu serviço. Eu nunca tive caso não resolvido. Só quando a pessoa deita é que eu não consigo dar jeito. Eles entenderam o que o homem queria dizer. Eduardo contou tudo detalhadamente, sem ocultar nada, e fez questão de recomendar. Não queremos que você faça mal à moça. Só recupere o dinheiro. Quanto mais rápido trabalhar, melhor. Achamos que os dólares ainda podem estar com ela. Com todo respeito, doutor, não sou principiante. Sei como trabalhar e os senhores podem confiar. Agiremos com rapidez. Se demorar, a caça foge. Já vou avisando que trabalho com meus sobrinhos, pessoal de confiança que moram comigo na favela do Calango. É gente de experiência comprovada. Falou o preço, que os executivos acharam alto, mas não tinham outra opção. Metade foi paga no ato e o saldo seria pago após a conclusão do trabalho, com as despesas extras que poderiam surgir durante a operação. Pernambuco, você quer fazer um contrato de prestação de serviço? Nada de contrato não, doutor. Comigo é na palavra. Contrato não segura ninguém. O que segura é o braço. Quando o homem se retirou, os executivos se perguntaram: será que fizemos um bom negócio? Capítulo 12. Madalena preparou-se para o encontro, aprontando-se com esmero. Tinha por Eduardo uma atração diferente. Estava ansiosa para sentir novamente seu perfume, ouvir sua voz, rirem juntos e passarem momentos agradáveis. Era o primeiro encontro depois de se conhecerem e tinha de caprichar. Suas intenções eram as melhores possíveis. Achava que havia encontrado o homem ideal, aquele com quem sempre sonhara, educado, trabalhador gentil, desses que não se encontram mais. Ele também tinha os mesmos sentimentos em relação a ela. Achava-a muito culta e inteligente, além de ter extraordinária beleza. Marcaram o encontro em um requintado restaurante de uma praça famosa de Higienópolis. Quando ela deixou o carro com o manobrista à porta do restaurante, ele já aguardava em uma das mesas posicionadas na calçada, que proporcionava uma bonita visão da praça. O restaurante tinha uma decoração romântica, com muitas flores e alguns vasos na calçada. Lembrava os cafés de Paris. "Faz tempo que você chegou?" perguntou com um sorriso encantador depois de beijá-la no rosto com carinho. "Fiz questão de chegar cedo para você não ficar esperando. O trânsito não estava bom e achei melhor me adiantar um pouco." A noite estava linda, era um sábado especial. Uma brisa suave soprava de vez em quando para brincar com os cabelos castanhos dela, jogando algumas mechas em seu rosto, fazendo com que ficasse mais bela. Olhos de um azul profundo, nariz e boca perfeitos, pele que parecia estar constantemente bronzeada, sorriso claro e encantador. Suas mãos dançavam com suas palavras. Ele estava hipnotizado. No teatro ela não parecia estar tão bonita assim. Seus cabelos, o que será que ela fez? Ele tomou-lhe as mãos com ternura e falou com sinceridade: "Você está linda. Você sempre foi assim?" E sorriu com graça. "Não, só hoje, para me encontrar com você. Amanhã voltarei a ser feia quando terminar o encanto." E devolveu-lhe um sorriso ainda mais encantador. Ele beijou suas mãos com carinho. Ela ficou com vontade de pular em cima dele, mas se conteve. "Edu, você escutou a música?" Madalena fechou os olhos e sua expressão mostrou que estava feliz, emocionada com aquela surpresa agradável. Naquele momento, a música da peça Os Miseráveis envolvia todo o ambiente e a fez recordar-se da peça e do exato momento em que o conhecera. Ele a puxou para junto de si e beijaram-se apaixonadamente. Bem-humorado, ele falou com doçura: "Desculpe, esqueci de perguntar, estamos namorando?" Como resposta, ganhou outro beijo e outro e outro e outro. Depois, sorridente, recuperando o fôlego, levantou o braço e chamou: "Garçom, por favor, socorro." Escolheram o mesmo prato, a mesma bebida, descobriram também que tinham os mesmos gostos para algumas músicas e filmes.
Contaram como fora a semana de cada um, o trabalho, os estudos. Madalena começava a amá-lo com toda a sua alma. Só tinha olhos para Eduardo e ele para ela. A noite terminara com juras de eterno amor. No domingo, não puderam se encontrar. Ela tinha plantão no hospital e não encontrou ninguém que pudesse substituí-la. Ele ligou várias vezes dizendo estar morrendo de saudades. Por 2 vezes, ela não pôde atendê-lo, mas quando se desocupava, retornava a ligação com alegria. Ele resolveu fazer-lhe uma surpresa. Como sabia que ela era espírita, na segunda-feira pela manhã, sem contar nada a ninguém, foi conhecer a Federação Espírita na Rua Maria Paula. Apresentou-se e a recepcionista encaminhou ao atendimento fraterno, cuja função é receber aqueles que procuram a casa pela primeira vez. Pois não, meu irmão. O que o traz a esta casa? Perguntou o entrevistador com atenção. O amor. Estou amando como nunca amei em minha vida, respondeu Eduardo. Que maravilha! É a primeira vez que ouço este depoimento desde que comecei a trabalhar aqui. Normalmente, as pessoas que nos procuram apresentam algum tipo de problema, e amar não é problema, é solução. É isso mesmo. Acho que é a solução, pois nunca estive tão feliz. E você é correspondido? Sim, claro. E como ela é espírita, quero conhecer melhor esta doutrina e lhe fazer uma surpresa. Acho que ela vai gostar quando souber que estive aqui e que estou procurando conhecer alguma coisa a respeito da sua religião. O senhor conhece alguma coisa do espiritismo? Praticamente nada, quer dizer nada mesmo. Apenas acredito que já vivemos outras vidas. Acredito na reencarnação e tenho alguns amigos espíritas, só isso. Então, o aconselho a começar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Leia-o diariamente em sequência, página por página, e vá sublinhando os trechos que falarem ao seu coração. Vou lhe dar esta ficha que tem os dias e os horários do curso preparatório do Espiritismo, para o senhor começar pelo início, fazendo a matrícula para iniciar seu aprendizado. E quando for possível, depois que ela descobrir a surpresa, traga aqui, pois quero conhecê-la. Ela deve estar muito feliz, porque o senhor é um bom moço. O amor é o alimento de nossa vida. Mas por que o senhor está falando para ler em sequência, página por página? Por acaso não é assim que se lê um livro? As pessoas costumam abrir o Evangelho ao acaso e acabam por não conhecê-lo por completo. Se o senhor quiser, pode abri-lo ao acaso também, mas antes precisa conhecê-lo bem. E aproveitou para falar sobre o estudo do Evangelho no lar, oferecendo alguns folhetos explicativos. Quanto lhe devo pela consulta? A mim o senhor não deve nada, nem a mim, nem a ninguém. Não cobramos por nenhum trabalho realizado nesta casa e nem em nenhuma das casas espíritas. Não existe a obrigatoriedade de qualquer tipo de contribuição. Seguimos os ensinamentos de Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. O livro de que lhe falei poderá ser adquirido na nossa livraria no térreo. Ali o senhor terá de pagar, porque ele teve um custo para ser produzido, mas o senhor vai constatar que não é caro, para facilitar o acesso de todos aos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Deus o abençoe. Na livraria, o atendente, como bom vendedor, sugeriu também o livro dos Espíritos de Allan Kardec, argumentando que quem se diz espírita e não estuda esse livro é o mesmo que aquele que se apresenta como engenheiro sem ter feito engenharia. Ele era a base da doutrina e continha as revelações dos espíritos a Kardec. Eduardo achou engraçado o tino comercial do livreiro, analisou a obra e gostou da forma de apresentação, em perguntas e respostas. Abriu ao acaso e leu. Pergunta 386. 2 seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecer? Resposta: reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro sim. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. 2 seres se aproximam do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de 2 espíritos que se procuram na multidão.
Eduardo saiu de lá com a certeza de que a atração que sentia por Madalena fora explicada ali. Pagou pelos 2 livros e pensou consigo: barato demais, esse pessoal não sabe ganhar dinheiro. Na existência passada, logo que Belarmino abandonara Madalena, então sua amante, ela escolhera ter uma vida infeliz, reprovável, e depois de alguns anos, vencida pelas doenças, abandonada pelos amigos, envelhecida e cansada, foi amparada por um velho professor que a socorreu até os últimos momentos de sua vida. Ele a amou com sinceridade e ela aprendeu o que era o amor desinteressado, que não aguardava recompensas, pois não tinha nada para ofertar. Acamada, impossibilitada de ter uma vida normal, ele sustentava o lar e cuidava dela e da casa. Com ele, ela conheceu as alegrias do amor sincero e foi muito feliz até o término da sua jornada terrena. Agora o velho professor a reencontrara no Teatro Abril e ambos haviam se aproximado como 2 espíritos que se procuram na multidão.